Meu nome é Maria Lígia Quartim de Moraes. Estamos aqui no Quem Somos Nós para conversar sobre a Simone de Beauvoir e dos 70 anos do seu famoso livro O Segundo Sexo. Na verdade, a conversa foi em torno da Simone, né? O Celso me fez falar de toda a minha vida, me provocou, mas foi uma experiência ótima, foi agradabilíssimo. E né, eu estou até me sentindo assim meio devedora, eu devia ter falado mais da Simone e menos de mim. Então, mas de qualquer maneira, eu espero que vocês gostem do programa. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser conhecer todas as conversas dos 6 anos e pouco do programa, acesse quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma que você quiser, se for YouTube, SoundCloud, Spotify. Hoje nós vamos encerrar a série de Mulher com um papo especial, em comemoração aos 70 anos do Segundo Sexo, do livro, que é o livro da Simone de Beauvoir. Nós vamos tentar entender por que esse livro, marco do feminismo, foi e é tão importante ainda. Aqui com a gente, a professora titular de Sociologia da Unicamp, Maria Lígia Quartim de Moraes. Quem é você? Eu sou Maria Lígia Quartim de Moraes. Esse é o meu nome oficial, registrado. Ao longo da minha vida eu fui tendo outros nomes, certo? Mas vamos partir do de agora, porque como eu sou velhinha, seria muito comprido explicar cada um dos momentos. Eu sou professora titular de Sociologia da Unicamp, especialista em Sociologia clássica, Marx, Durkheim, Weber, e ao mesmo tempo alguém que sempre estudou psicanálise, fez psicanálise. Eu quase diria que hoje em dia eu deveria só conversar com quem fez algum tipo de terapia. Ajuda muito, né? E a Simone de Beauvoir, sobre a qual nós vamos falar hoje, ela foi minha mentora intelectual. Em certo sentido, ela definiu os rumos da minha vida. E mais recentemente, né, eu voltei a estudar, inclusive uma perspectiva que eu não conhecia, que é a filosofia da Simone de Beauvoir. Vamos lá, então vamos voltar. Você, por que você escolheu fazer sociologia? Em que momento foi isso? Como é que foi a tua trajetória para chegar nisso? Não teve nada de muito glorioso. Na verdade, eu estudei 12 anos em colégio de freira. Né? Qual colégio? Sacré-Cœur de Marie. E como todo mundo que estudou em colégio de freira de padre, 90%, você sai com grande oposição à igreja. Foi o meu caso, certo? E eu sou daquela geração que teve a sorte de pegar uma abertura. Quais foram as aberturas? O rock and roll, que foi uma coisa extraordinária, né? Depois eu posso falar um pouco que era o chá de cadeira e tal, então foi você poder dançar sem precisar ver um cara fazer assim. Alguém vir tirar, né? Era ruim para os homens também, que você podia dar uma tábua. Que Eu chamava, lembro dizer, não vou disso. dançar Era com você. muito ruim. Era ruim para os dois. Dava uma tensão enorme ter que tirar a menina para dançar. A maior parte dos caras acabavam se embebedando para ter coragem de ir lá. Exatamente, era muito difícil. Aquilo era muito complicado, muito complicado. Mas enfim. E o rock and roll liberou isso, né? Era só soltar. Podia dançar e não precisava ter outro. Não precisava ter outro. Isso foi uma coisa extraordinária. Então foi o rock and roll. E meu irmão mais velho, ele fazia filosofia na USP. Então ele convivia com... A minha casa sempre foi um ambiente intelectual muito... Os seus pais também? Meu pai, minha mãe, o círculo deles e tal. E meu irmão, o João Quartim, ele fazia filosofia, entrou na filosofia e tinha um grupo de estudo, que era um grupo que estudava o Capital, que ia lá em casa, com algumas dessas, Rui Fausto, enfim, Roberto Schwartz e outras figuras. E eu estava terminando o colegial e não tinha, sem saber o que eu ia fazer.
acho que foi um deles, professores, a Célia, alguém que falou, olha, por que você não faz ciências sociais? É um pouco de tudo. Sim. Já que você não sabe o que vai fazer, vai por aqui. É um pouco de tudo. Tem antropologia, tem sociologia, tem economia, tem não sei o quê. Ah, beleza. Então... Mas você foi, então, eu namorava, eu já tinha um namorado que era meu amigo de infância, que eu adorava, trabalhava, ele era órfão de mãe, órfão de pai, perdão. E aí nós falamos, bom, vamos casar. Cedinho, então. Hã? Cedo. Tinha de dar tudo certo. Eu terminava o colegial, ele já estava trabalhando, a gente fazia o vestibular. Tínhamos de entrar os dois no noturno. Daí né? Você ia trabalhar também? Era, mas fiquei grávida. Mas digamos, a ideia era essa. O projeto era esse. Deu tudo certo, desse ponto de vista. As pessoas não têm ideia o que era repressão sexual. Meus pais eram muito abertos, mas de qualquer maneira, se eu falasse, olha, eu já estou tendo relações com o Norberto e tal, ia ter aquela pressão depois para casar com ele. Eu não queria isso, porque eu já tinha lido Simone de Beauvoir, eu já tinha essa ideia da autonomia, né? Eu já tinha uma visão crítica do casamento, todas essas... Sendo que meus pais eram um casal muito feliz. Que bom, né? Raríssimo. Eu era invejada por todo mundo. Meu pai gostava da minha mãe gostava do meu pai. É muito raro. Eu acho deprimente até hoje é raro. Eu achava deprimente quando eles chamavam a mulher de mãe, pai. Como assim, entendeu? Quando morre a coisa entre homem e mulher. Vira só o cargo de mãe e o cargo de pai, né? Como assim, né? Perde o romance. Aí era moda ciências sociais, de repente virou moda. Na era Maria Antônia, era moda. E eram 300 candidatos para 30 vagas, não era pouca coisa entrar. Só que o vestibular, eu nunca mais ia entrar no vestibular na vida, o de hoje eu não entraria. né? Mas o vestibular ele tinha um exame escrito de história, e ele tinha um exame oral. Então é diferente, você pode mostrar o que você conhece ou não, né? Eu consegui entrar, eu estudava na Maria Antônia, o Norberto, meu marido, estudava na Vila Nova, onde tinha economia. Quantos anos vocês tinham? 19. E aí começamos. E o primeiro ano foi maravilhoso. Eu fui aluna do Fernando Henrique, enfim, a faculdade. Maria Antônia era um modo de vida, para resumir, né? Porque ficava na cidade, né? Então nós tínhamos no centro. Eu estudava no noturno, entendeu? Então aquilo era uma festa. Porque muitos estudantes, por exemplo, o João Manuel Cardoso de Mello, Beluso, o Luiz Nunes Ferreira e tal, que faziam direito também, iam fazer à noite algumas disciplinas das ciências sociais. E assim foi, 63 eu entrei, 64 o golpe, né? Foi um golpe para a minha geração. É difícil explicar para a geração atual. Quem mais jovem, o que foi aquilo? O que foi aquilo para os nossos sonhos, para os nossos projetos, né? O que foi aquilo, né? A faculdade, a Maria Antônia foi invadida, já instituíram IPM, uma inquérito político para ver a coisa do comunista, sei lá o quê, né? Ficava um milico lá no meio da coisa, enchendo a paciência. Tinha o comando de caça aos comunistas, que era uma milícia. Foi um pouquinho depois. Um pouquinho depois, mas era uma milícia. Quando é que começou? O ano 64 foi aquele arraso, um refluxo. Evidentemente, ficou todo mundo atordoado, levando porrada. Eu acho que muito do retorno, da gente retomar a luta, começar a luta, né? Foi em função também da coisa cultural, eu acho. Acho que teve uma efervescência cultural extraordinária. Né? É outra coisa que eu sempre digo, olha, é sempre um conjunto, nunca é uma coisa aquilo, é um conjunto que surge da sociedade, mas você não sabe de onde no mundo isso, né? Então, mesmo onde não tinha ditadura, também aconteceram efervescências culturais. Parece que a década de 60... É uma coisa incrível. Meio esquisita, assim, meio... Você deve saber, não sei se tem explicação, acho que não, mas assim... Não, tem uma explicação. Alguma coisa aconteceu ali, que foi a guerra que aconteceu em 45... Foram duas coisas. Primeiro, foi o baby boom, quer dizer, nunca houve antes tanto jovem, e o jovem em geral,
revolucionário, no mínimo idealista, ou tinha, não sei mais. Né? Isso é uma questão. A segunda questão, a reconstrução do esforço de guerra gerou uma riqueza muito grande. Né? Começava a colapsar justamente em 60, que foi o problema do Brasil. Mas se você veja todo o processo de substituição de importações né, provocado pela Segunda Guerra Mundial, criou o Brasil tinha muita divisa, jogou muita coisa fora. Comprava chiclete. Eu adorei. Gastou quase tudo em chiclete. Gastou tudo em chiclete, mas não importa. Esse é o país. É um país que não tem via férrea, com esse tamanho do bonde. Né? Eu levei 1 hora para vir de cada, aqui para aqui. É, né? Assim mesmo. Mas enfim, então foi o ano dos festivais de música. Então os festivais da Record, né? Onde apareceram todos os caras que até hoje são importantes. O ano passado também foi o aniversário dos 50 anos do 68, né? E eu fiz viajei muito e tal, inclusive estive na França. E é muito interessante porque foi simultâneo. As pessoas têm aquela fantasia, a França não, foi simultâneo. Aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, aconteceu no México, certo? A forma com que essa rebelião, em geral de estudantes, né, vai indo por motivos, às vezes pouca coisa, olha, é o restaurante universitário, o direito da gente, dos rapazes na França, poder ir visitar com as mulheres, coisa assim, e vai indo, aí vem a repressão, baixa a repressão, as pessoas saem à rua, se revoltam, e aquilo vai ganhando, outras questões vão aparecendo, é uma coisa incrível, uma efervescência. Teve a pílula também, a pílula que na década de 60... Aí também tem, claro. Ajudou também um pouco essa... Eu sempre brinco que as condições materiais de emancipação da mulher foi o trabalho e a pílula, mas voltando a... Então foi uma coisa assim de efervescência. Em cada país assumiu uma forma, né? Aqui no Brasil estava em ditadura, mas teve... Né? Só que a nossa forma de resistência né, foi muito mais política, né, e resistência armada do que aconteceu em outros lugares. Né? O México, por exemplo, foi um dos maiores massacres que teve. Os caras como ia ter o campeonato de 70. De 70, os caras fizeram um massacre. Uma das coisas mais terríveis foi aquele massacre. Eu não esqueci o nome da. Que é difícil falar. Câncer, enfim. Mas foi um massacre que agora, o ano passado, por conta do aniversário, essas coisas foram todas rememoradas. Relembradas, né? Bom, vamos lá, vamos então, voltar. Eu estou de volta, eu estou em 68. Estamos em 68, eu me formei já, estou fazendo... Naquela época não tinha mestrado. Essa é outra coisa interessante, porque até a ditadura, todo o sistema escolar brasileiro era muito influenciado pelo sistema francês. Então, você fazia uma espécie de uma especialização e depois você ia direto ao doutorado, podia levar o tempo que levasse. Eu tinha escolhido me especializar em sociologia e em política. E o Fernando Henrique Cardoso, que já tinha sido, que aliás conta a nossa vontade, ganhou a cátedra, a gente era contra a cátedra, ele defendeu a cátedra, ganhou, gozou pouco, porque logo depois veio o golpe, veio o AI-5. E o Fernando era então meu tutor, né, meu orientador, e a minha situação era essa, eu tinha a bolsa da FAPESP, eu era orientada Fernando Henrique Cardoso e fazia USP. Eles acabaram né, puseram na aposentadoria 240 professores, inclusive o Fernando, interviram na FAPESP, tiraram o diretor e deixaram a gente sem futuro, sem esperança, rumo, sem perspectiva e sem rumo. Né? Isso por um lado. Por outro lado, meu marido e eu pertencíamos à ALN, que era a Ação Libertadora Nacional, uma organização revolucionária. Aí você pegou preso. Em armas? Não. Eu mesmo estando na luta armada, eu sou contra a arma. eu tenho horror de arma, não. E não, nunca fiz nenhuma ação. Eu fazia levantamento, coisas pacíficas. E ele foi preso.
fugiu do país, e aí também era uma roda viva, porque na hora que você saía clandestino, saía para Cuba, seu destino estava mais ou menos selado, né? E Você ficou? Eu fiquei no primeiro momento, mas aí também foi em cima do meu irmão, aí minha vida ficou insuportável. O João era da VPR, enfim. Aí foi demais. Aí o dia inteiro polícia, enfim, aí foi uma coisa insuportável. Aí não tinha condição Nada de viver. de trabalho, tá certo? E Você isso sobrevivia como? Não, e fora o pavor, você estar sempre com a polícia, né, ser chamada para o DOPS e tal. Mas não tinha ainda, havia uma diferença fundamental. Eu conhecia os delegados. Valdir Salonetti, que era um homem afável, um fulano, Beltrano, certo? Mesmo quando o Norberto foi preso, eu exigi que o cara se identificasse. Newton, como ele chamava, depois ele foi para a Polícia Federal, certo? Então, havia uma coisa que não tinha ainda a clandestinidade do aparato. Eles estavam já batendo, dando porrada e tal. Mas não havia clandestinidade. A gente sabia o nome dos delegados. Né? É diferente. É, claro. E aí, vamos falar a verdade, eu era da burguesia, eu tinha costas quentes. Né? Assim, havia um tipo... No começo, viu? Não durou muito. Depois isso. todo mundo apanhou, né? Eu senti que a coisa estava endurecendo e falei, não tem condições, vou encontrar o Norberto. E fui para Cuba com a minha filha, que tinha então tinha acabado de fazer 5 anos. Você foi oficialmente ou você também foi foragida? Oficialmente? Não, olha... Ir para Cuba era uma aventura, tá certo? As pessoas acham que a Cuba era uma coisa tão cômica, se você pensar, porque tudo era meio... Mais ou menos. Olha, você a rigor, você teria de ter chama isso? Um passaporte. Uma espécie de... Não, alguma coisa para te identificar. Mas não tem, então você chega lá e tudo bem. Entendeu? Então, qual era o esquema? A gente ia... era na embaixada da Itália, a embaixada cubana na Itália, que a gente... Então você foi para a Itália, de lá... Eu fui para a Itália, da Itália fui para a Iugoslávia, que naquela época, para a Tchecoslováquia, que aliás estava bem triste, tinha acabado de ter a invasão dos tanques russos, soviéticos. E lá na Tchecoslováquia é que você tinha um... Tiravam visto para ir para Cuba, é isso? Não, que visto, eles ficavam com o teu passaporte, né, guardavam lá direitinho para quando você fosse voltar, e te davam um passaporte cubano. Aí já começa o cômico, porque eram 2 pessoas que cuidavam de tudo. Era brinquinho brioso, como a gente falava. E aí eles vinham, foram lá no hotel, tiraram foto minha, tiraram foto da minha filha e fizeram o passaporte. Quando me deu trabalho de olhar o passaporte, 1,56 m, eu falei, como assim? Vou entrar encolhidinha? Eu falei, é qualquer coisa. Eu falei, pô, o cara não se deu o trabalho de perguntar para mim qual é a minha altura. E era terrível, porque o Democrático Canadá, quando o avião das cubanas parava lá... Que ele fazia uma... Fazia uma revista, você era fotografado, você ficava isolado. Eu comecei a ver como é que o mundo livre tratava. Aí eu comecei a sentir o outro lado. Eu falei, gente, o que é isso? A gente não tinha direito de comprar comida, a gente ficou isolado, entendeu? E olha que eu tinha dólares, não deu nada, acabou. Eu fiquei com horror do Canadá, com horror do jeito que nós somos tratados. Eu levei anos para ir. Também achei um saco, mas enfim, levei anos para ir ao Canadá. Não valeu a pena, era que era um congresso e tal. Aí vocês moraram em Cuba? E a Marta e eu morávamos em Cuba. Olha, eu fiquei quase 1 ano. Ah, pouco? Pouco não é tanto, porque eu estava uma vida em suspensão, eu sabia que não ia ficar em Cuba, entendeu? Então, foi a minha primeira experiência de ficar longe da minha família, ficar longe sem nenhum lar. Você tinha quantos anos? 20 eu tinha feito 25. Novinha, né? Não, hoje quando eu penso, eu nunca tinha saído do Brasil. De repente minha mãe me levou até a Itália, né? Mas você vai... Agora, eu só tenho a agradecer aos cubanos, né? Porque, nossa, o tempo que nós ficamos lá, eles foram super legais, foram gentis, foram acolhedores. E eu relaxei, eu tinha emagrecido quase 10 quilos, eu estava que era uma pilha, né? Depois você voltou para o Brasil?
Depois eu estava... Não, a ideia não era que eu voltasse para o Brasil, porque como meu marido ia voltar clandestino, e ele tinha feito a formação militar, né, eu não podia voltar. Meu irmão era considerado terrorista. Não era uma boa ideia. Meu irmão estava lá com os cartazes, né, terrorista e tal, não tinha como. Não era uma boa ideia. Boa ideia? É, então, não era. Não, nem um pouco. Não tinha nem... Eu ia para o Chile, mas aí o Norberto voltou, certo? Pegaram em seguida, até hoje ficou meio obscuro como é que chegaram, como é que foi tão rápido, ele mal chegou, e em seguida já estava lá a polícia. Tem várias teorias, mas só a polícia pode dizer, ele nunca disse. E mataram, levaram para São Paulo, Oban, DOPS e tal. Então, digamos que ele entrou no Brasil 16 ou 17 de abril, dia 23 já estava morto. Nossa. Então, quando eu soube da notícia, olha, Celso, até hoje dói. Eu imagino. Porque foi meu amigo de infância, foi... É um absurdo, né? É um absurdo ter gente que nega que existiu. Não é isso? Professor de economia, um cara brilhante, uma figura maravilhosa. Né? Então, eu estou relacionada já há uns 30 anos com a pessoa, e as minhas netas conheceram essa pessoa, o Rubens Naves, meu marido. E aí a minha neta fica aflita, porque ela conhece a história do Norberto, ela fala, vovó, mas se o Norberto fosse vivo? Eu falei, olha, porque será que o Norberto... Aí você estaria... Eu falei, claro. Isso não tem nenhuma importância. Você teria o seu avô. É, claro. Você teria o seu avô. Você teria o Rubens, no caso de estar com o Rubens, você teria o seu avô. Claro. A sua mãe teria o pai dela. É isso que... Que importa. Foram, acho que uns 2 anos atrás, eu fiquei muito comovida, porque os estudantes da Faculdade de Economia, de moto próprio, fizeram uma homenagem, fizeram coisa e fizeram lá, puseram ele o nome dele no centro acadêmico. Então isso aí foi... Outras coisas nós fizemos, mas esse foi partir dos próprios estudantes, que eu achei muito bacana. Mas enfim, então... E daí você fez o quê numa situação dessa? Tinha um grupo forte na França, eu estava de passagem para a França, eu ia para o Chile. Aí você ficou na França? Eu fiquei um tempo na França até poder ficar em pé, e depois fui para o Chile, onde o curso de vida, enfim, por uma série de razões. Né, Como vários, né? Como vários foram para o Chile, só que depois teve o golpe no Chile. Bom, evidentemente, aí peguei certo. O golpe do Chile, eu estava lá. Em 5 anos nós mudamos de país não sei quantas vezes. Mas assim, falando assim, parece que é uma coisa terrível, mas fora a morte dele, que foi terrível e não passa, o resto... A gente se organiza, tem família que protege, né? Nunca tive problemas de, assim, sempre de alguma forma eu fui financiada, sobreviveu, nunca. Sempre tive isso que eu digo, olha, não foi o amargo exílio de jeito nenhum. Família, amigos, não, isso aí sempre me senti muito amparada. A razão é que está errada, a razão de você estar, essa que é difícil. Então a minha filha fez 1 ano de escola francesa, depois fez 2 anos de escola chilena, depois mais quase 3 anos de escola francesa. E quando nós voltamos para o Brasil, estava em moda uma coisinha que fazia, não sei o que chama, que não existe mais. Você fazia uns nominhos. As fitinhas que a gente gravava. Isso é grande, Eu só não me lembro o nome também. Pois é. E ela ganhou um desses, e um dia eu fui no quarto, estava o nome de todos os amigos que tinham ficado pelo mundo. Era de cortar o coração. Claro. Então... E você voltou na anistia, é isso ou não? Não, voltei antes. Eu voltei... Aí também essas questões de família. Era um general de alto cargo, ligado ao 2º Exército, que nos conhecia de criança e, né, perguntou para o meu pai, encontraram no casamento, por que eu estava fora. Meu pai falou, bom, por razões evidentes. Ele falou, não há nada contra ela, pessoalmente, ela pode voltar, dou garantia, Você vai dizer, a garantia... Eu falei, olha, a questão é a seguinte, tem gente que está voltando e é obrigada a depor... Eu não vou depor em lugar nenhum, né? Eu quero saber até onde vai essa garantia. Não. Então, inclusive, quando eu cheguei, eu tenho um primo que é jornalista, você conhece, o Juca Kfouri. O Juca é padrinho da Marta. E o Juca estava me esperando dentro Né? Ele estava esperando dentro ele conseguiu entrar e tal, estava esperando dentro...
Aliás, os jornalistas me ajudaram muito, porque quando deu o golpe no Chile, que a coisa ficou horrorosa, os brasileiros eram perseguidos, porque a rádio falava isso, denuncia os brasileiros e tal. Eu fui das poucas que escapou, assim, de denúncia. Uhum. E durante 10 dias eles fecharam toda a comunicação e não tinha avião. Meus pais desesperados. Aí o Fernando Moraes trabalhava para o Estadão. Uhum. O Fernando estava com lugar no avião e se deu para os meus pais. Então, no primeiro avião que aportou em Santiago, 10 dias depois do golpe, meus pais vieram, que foi uma maravilha, né? Ufa! E quando a sua vida ficou normal? Bom, é isso que eu estou dizendo. Dentro da normalidade, depois ficava tudo normal. Por exemplo, quando eu estive no Chile, eu fiz era a tropa do Serra e tal, fiz um negócio chamado Escolatina, que era uma pós-graduação em economia, que foi ótimo ter feito. Né? A minha filha foi para a escola. A vida seguia, é. Né? Claro, a vida Aí, seguia. quando eu voltei para o Brasil, é que não ficou num certo sentido muito normal, porque, inicialmente, eu entrei para a imprensa alternativa, enfim. E aí, um belo dia, eu trabalhava no movimento, por uma série de razões eu tinha virado Maria Moraes. Qualquer outro nome era perigoso, Maria Moraes, pusesse Quartinho, pusesse qualquer outra coisa, então Maria Moraes. Maria Moraes era anódino. E eu vou ao movimento, porque passava lá para pegar as matérias para escrever. Nunca esqueci aquilo, estava o Tonico Ferreira, nosso chefe, meu Deus, esqueci o nome dele, estou vendo a figura, esqueci o nome dele, o Isaías Almada, os três estavam lá. E tinha correspondência, eu peguei a correspondência e tinha uma esquisita, quando eu abri, eu levei um susto, porque era uma ameaça de morte da Associação Anticomunista, AB. Dizendo, você fulana, você faz isso, você tem uma filha, era uma coisa assim de arrepiar o cabelo. Fiquei, né? Falei, fugiu? Aí que tá, viu? Eu fiquei em dúvida. Aí eu chamei meu pai e falei, pai, vai lá pro coronel. Fala de novo pro general, que coisa tá feia. Ele era coronel, não era general. Vai lá pro coronel e diz que a coisa tá feia. Aí o papai foi no segundo exército, mostrou a carta. Foi, o cara falou, olha, o papai falou, olha, meu apelido de infância era Ia. Aí recebeu essa carta e tal. O cara olhou, E aí ele perguntou assim, e onde é que ela recebeu essa carta? Claro, na redação. Meu pai falou, isso eu não sei, porque eu não dei o envelope, só dei a carta. Eu falei, isso eu não sei. Ele falou, essas cartas, ele falou, são só para assustar. Fica para não ligar a mínima. Você vê? Eu joguei nisso, ele falou que era para ligar a mínima, achei melhor. Eu ia assustar minha filha? Não, claro. Dizer para ela, olha para o lado. Eu já vivia assim. Claro que eu vivia assim. A gente fazia reunião à noite, quando eu voltava, se um cara parasse, olhasse, você nunca sabe se é cantada, se é polícia. Eu ficava tensa, por assim dizer. Então, nesse sentido eu quero dizer que era uma vida normal, era uma vida criativa, foram tempos ótimos, mas era uma vida tensa. Muito tensa, não era uma vida normal. Uma vida normal, acho que agora eu levo uma vida normal, acho. É tensa também. Agora está muito tensa, para falar a verdade, eu vou começar a chorar. É tensa. Enfim, há uns tempos atrás eu levava uma vida normal. Levei alguns anos de vida normal. Vamos lá, voltar lá atrás. Nosso assunto aqui sobre feminismo. Não, mas o começo era esse mesmo e é o que interessa. Mas o nosso assunto que a gente veio conversar são os 70 anos do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. 70 anos, é muitos anos, 70 anos. Parece que não é, mas é de um livro que foi muito importante. Ele, 49, tá certo? No Brasil, eu não sei se ele teve repercussão. 61. Ele foi traduzido. Então, ou seja, 12 anos depois, né? Tá certo? Então, assim, 12 anos depois... Se bem que o Brasil estava atrasado 40 anos em relação à França. Não, então, mas 12 anos depois é que as pessoas que tinham interesse puderam ter acesso ao livro. Talvez alguns leram o original em francês e tal, mas era uma coisa difícil, pequena, né?
uma coisa pequena. Ou seja, a ideia do movimento... Eu estou usando o livro, os 70 anos desse livro, quase como um marco de um movimento feminista. É claro que já existiram coisas antes, tá certo? Mas o olhar que ela deu no livro, que é um pouco o que a gente vai conversar aqui, que é a frase famosa, que, né, que não se nasce mulher, que se torna mulher e tal. E fora esse olhar de aquilo, é o em volta que nos faz mulher, era novo, não é isso? Podemos chamar assim? É novo. Ainda. Hoje, mais... Não, mas é novo porque a forma com que ela coloca a questão é genial. É a forma que a gente tem de começar. Ela diz o seguinte: não se trata de perguntar o que é uma mulher. Isso é ridículo, o que é uma mulher, o que é um homem. O que meu livro vai tratar é o que é ser mulher. O que é ser mulher num mundo dominado pelos homens. O que é ser o segundo sexo. Essa que é a questão. Né? Essa questão permanece. Eu posso dizer para você, eu posso explicar, claro, né, o que é ser mulher hoje lá no Afeganistão, o que é ser mulher no Brasil, o que é ser mulher de certa classe social. A questão permanece. Eu acho que ela virou a questão no sentido de dizer, vamos partir do concreto, né? Por que você acha que é tão difícil? Então vamos lá. Ela fez isso. E faz tempo, e as mulheres desde lá do começo do século, bom, tem antes também, mas do começo do século XX, negócio do sufrágio, de tentar votar e tal. Por que é tão difícil? Eu sei que a gente vai sair um pouquinho da história, mas por que é tão difícil essa compreensão vamos lá, da igualdade ou paridade entre os sexos e tal? Por que você acha que é tão complicado? Eu acho que nenhum setor privilegiado abre mão dos seus privilégios. Eu acho que os homens por si só não vão abrir mão, nem tem ideia do que é ser mulher. Eu às vezes digo numa classe, muito bem, se eu começasse a usar tudo no feminino, bom dia a todas, não sei, né? Quer dizer, a ideia de que o masculino é universal... Em português, não é isso? Bom, isso tem em inglês é diferente. Exatamente. Esse a nossa língua nos língua prejudica nesse sentido. Eu tenho 3 filhas e um filho. E eu tenho que falar filhos, mesmo tendo 3 filhas. Mas eu tenho que falar porque é assim, não porque eu sou machista, não, né? Então, acho que a nossa língua nos obriga. A língua é o vírus. Né? Ela nos obriga a falar desse jeito. É isso que a Simone fala. Ela fala, está tudo impregnado. Os mitos estão impregnados, né? Desses conceitos, desses preconceitos. Está tudo impregnado. Impregnado do quê? O que explicaria? Eu acho que o segundo sexo, na verdade, é uma tentativa de dizer como é que se explica, não é? Quer dizer, esses quiseram dizer, explicar de alguma maneira, da onde a gente poderia explicar por que a mulher é o segundo sexo, está na posição subordinada. Então ela vai percorrendo. Ela pega a biologia, por exemplo, uma coisa extraordinária, porque ela mostra como as perguntas às vezes são tendenciosas. A própria forma de colocar as perguntas, às vezes a forma de ler a estatística. Porque outra questão é essa, né? Você pode dizer assim, 40% aprovam o presidente, ou dizer 60% reprovam o presidente. Claro. Psicologicamente a diferença é toda. Isso, e o dado é esse, é um dado só, ninguém está mentindo. Então ela vai através do que chamam de os fatos, a história, vai para a economia e tal, tentando buscar qual que seria a explicação, não é, disso. Ela acha a explicação, digamos, como é que ela vê a questão, ela vê o seguinte, você sempre aquele que se domina parece o outro, tem o outro. E não há simetria na relação entre homens e mulheres. O eu, homem, é o eu, é o sujeito. E a mulher é sempre o outro. Então, por que é assim? Ninguém sabe dizer. E por que é que as sociedades matriarcais não prevaleceram? Porque existiram também, né? Porque também essa é uma questão. Você sabe que até pode prevalecer uma coisa matriarcal, né? Mas você, você entendeu? Não sei exatamente qual era o imaginário, o que era a realidade das matriarcais. É difícil dizer, claro, né? Claro. Eu tenho um pouco de medo assim, eu acho que a antropologia explica muita coisa, mas eu gosto muito do Eduardo Viveiros de Castro, mas se você não entender qual é o perspectivismo, qual é a perspectiva que aquela sociedade se via,
é difícil a gente, com a nossa perspectiva, tentar tirar uma lição de uma sociedade que a gente, na rigor... Mas, de alguma maneira, existiam sociedades mais patriarcais e algumas matriarcais. Existiam sociedades também que as mulheres, por exemplo, há um momento no Egito em que as mulheres tinham muito mais proeminência do que os homens. Não. Pelo menos mais proeminência do que tiveram depois. O islamismo foi um atraso. O cristianismo é interessante. Por um lado, se você tem a ideia de que nós temos alma, né? E que as almas não têm sexo, não têm gênero. E que, então, desse ponto de vista, são todos iguais e tal, é uma doutrina democrática. Mas não é que nem o hinduísmo e tal. Antes. Não, mas o budismo vem antes, que também é democrático. O hinduísmo também. A alma está em todas as reencarnações. O budismo, primeiro, o hinduísmo é uma desgraça. Porque é a coisa a coisa mais conservadora e reacionária que tem. Se você nasceu desgraçado, porque você merece, porque você alguma fez na outra encarnação. Então, vamos tirar o hinduísmo, que eu acho um atraso. O budismo, você vê tanto que o budismo nasceu na Índia e não pegou na Índia. Não. Não é onde é o mais forte. Não, claro, China, é no Japão e tal. E etc. Certo. Você tem razão. O budismo também tem. Mas que o é budismo, anterior ao cristianismo. 600 anos antes. Tá certo, é anterior. Mas eu quero dizer o seguinte, o budismo ao mesmo tempo, também o catolicismo, também o cristianismo são religiões de negação da sociedade, em um certo sentido. Porque a sociedade não interessa, né? No budismo o que é? É você cada vez mais se desprendendo. Tudo isso é fantasia. Se misturar no vamos nos transformar numa pura energia. Certo? E o catolicismo, de algum sentido, também, porque, olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. De alguma maneira, abre mão, olha... Isso aqui não tem a ver com a gente. Isso aqui não tem a ver com a gente. Mas, como concepção, claro, porque era de judeus pobres, né? Quer dizer, de onde surgiu essa religião. Era um jeito, né? Era um jeito de conseguir suportar a vida naquele momento. Exatamente. Submetido sobre os romanos, tutelas, a humanidade, cada vez, sei lá, são parentes. Eu sempre achava interessante por que os árabes no Brasil eram chamados de turcos. A resposta é clara, porque o Império Otomano tomou tudo e os caras tinham um passaporte turco, então para o brasileiro o árabe era turco. Falava uma língua enrolada, esquisita e tal. Mas enfim, voltando à questão do homem, mulher e patriarcado e matriarcado. De alguma maneira o patriarcado venceu essa... Nem sei se tinha essa disputa, mas assim, entre as civilizações, o patriarcado venceu, ou pela força física, ou pelas... Principalmente, né? Eu acho que um sistema que às vezes é um sistema que muitas vezes é ainda um sistema de, como dizer, de solidariedade, olha, você está grávida agora, eu vou lá caçar, né? A humanidade só resiste em coletivos. Né? Você quebrou a perna, você homem quebrou a perna, o companheiro vai fazer não sei o que lá, a mulher pode... Enfim, eu acho que esse sistema de solidariedade, o que se impõe sempre? É a força bruta. Vamos falar em bom português. Até hoje. Hoje a força intelectual pode pôr a seu serviço a força, sim, pode pôr a seu serviço a força bruta. Então foi uma questão de quem detinha os meios da violência. Físico. O poder físico, certo? Né? Então, daí vamos lá. Aí então é o seguinte, quer dizer, a gente vive sob o patriarcalismo. Né? Por isso que eu não tenho a fantasia de achar, e isso é a crítica que a Simone de Beauvoir faz, por exemplo, ao socialismo, ela é uma socialista, né? Mas ela diz, olha, essa ideia de que o socialismo vai trazer a... igualdade. Porque não está aí a questão. A questão não está só na questão da desigualdade econômica, né? Façam todas as leis iguais, permanecem em questões mais fundas, culturais. Você tem de mexer em muita coisa, né? Olha, você veja o que é a coisa cultural, você veja qual é a dificuldade de você conseguir que as mulheres nigerianas da Somália parem de mutilar suas filhas. Elas mutilam suas filhas sexualmente na Inglaterra. Seja vai lá alguém que vai lá mutilar, né? Seja porque elas levam as meninas para a Somália, para a Nigéria. Por quê? Porque vai dizer, mas se ela não for mutilada, não casa.
Não vai ter ela não participa dessa sociedade. Não participa né? da sociedade. Então é esse que é o preço que você... É o mesmo problema, por exemplo, do homossexual nas sociedades tribais, em que a divisão, o que o homem faz e a mulher faz é muito marcante. Então, Ele não tem lugar. Não tem lugar. Tem um belo bom, mas enfim. Então, assim, o nosso mundo é pensado... De um ponto de vista masculino. E binário. Isso e aquilo. E isso é superior àquilo, né? Branco é superior a preto, né? Claro, então, assim, entendo. as cores são valorizadas, é tudo. Então, é tão difícil sair disso. E as mulheres estão transmitindo isso. Às vezes as pessoas, por que vocês feministas? Eu falei, meu Deus, calma, menos, entendeu? Já é difícil você chegar a ter uma consciência da sua situação. Agora, mudar o resto do mundo, precisa ter paciência, são políticas, né? Vai demorar muito. Olha, se continuar nesse ritmo... Não vai ter nunca, pelo jeito. Se você pegar, por exemplo, onde tem maior índice de igualdade, que são os países nórdicos, que as mulheres que governam assim mesmo, tem muita desigualdade, né? Porque não tem... A questão é, no mundo desigual, não dá para fazer uma Disneylândia, um parque temático onde todo mundo é feliz, tudo dá certo e tal. Claro. Né? Então tem esse problema. Agora, voltando a Simone de Beauvoir, a minha geração e o feminismo, veja você, em 1961 surgiu uma revista chamada Cláudia. Não havia nenhuma revista de mulher. E na revista Cláudia, que era uma revista avançada relativamente para sua época, uma intelectual chamada Carmen da Silva começou a escrever uma coluna chamada A Arte de Ser Mulher. Então a minha geração lia A Arte de Ser Mulher. E eu entrevistei a Carmen, que era uma figuraça, que ela falou, olha, Maria Lígia, eu tentava ir sempre um pouquinho para frente, né? Porque eu caçoei dela, falei, puxa, Carmen, você escreveu lá um artigo que era assim, como curar da úlcera do seu marido. Só que lá em casa quem tinha úlcera era eu, entendeu? Eu achei que ela falou, o problema era, né? Então, tinha umas coisas lá, ela ia devagarzinho. E a outra questão foi em que 60 ou 61, aí do meu ponto de vista, né? Quer dizer, como é que a Simone de Beauvoir entrou na minha vida? Em 61, esse ano foi um ano, né? Muitos acontecimentos. Eu li um livro chamado Todos os Homens São Mortais, que é um romance de Simone. Nesse romance, que também é uma obra filosófica, ela discute a questão da finitude, né? Então, o romance, a ideia é essa: se você fosse imortal, qualquer, é uma idade, começa na Idade Média, o sábio, o príncipe lá descobre uma forma de eternidade, ele dá para o ratinho para ver se aquilo não mata, o ratinho não só não morre de jeito nenhum, ele toma, e aí começa a vida, aí é uma vida, é duas vidas, é três vidas, e ele ama, tem filhos, tudo aquilo morre, e ele continua, e ele pensa que no final vai sobrar o rato e ele. É claro, é um inferno. Então, a ideia é que a finitude é que dá sentido à nossa vida. E essa ideia, puxa, você entende assim, foi uma coisa incrível, porque eu era muito jovem ainda, aquilo, eu falei, meu Deus, é verdade, é isso. Quer dizer, por mais que você acredite em 40 encarnações, essa vida é essa vida, não escamoteia. Você que vai decidir como é que você vai viver essa vida. Então, assim, quando eu lia, em 62, eu lia O Segundo Sexo, né? Na possibilidade dos meus conhecimentos, porque a Simone é filósofa, né? Alguma coisa eu entendi, outras vai que vai. Puxa, você entende? Aí eu estava a cabeça feita. Foi aí que eu falei, vou fazer, enfim, vou ser autônoma, vou trabalhar, vou estudar, vou ter uma relação legal com o cara de igualdade. Ela me ajudou a pensar isso tudo. E não foi eu. Centenas. Claro. E dessas centenas, eu estou fazendo agora um dossiê para uma revista da Unicamp. Um dossiê sobre a Simone. E é interessantíssimo porque uma das nossas grandes figuras que trabalha agora no exterior, que é a Carmen Barroso, escreveu justamente fazendo uma comparação
comparação, falando das duas, da Carmen da Silva e da Simone de Beauvoir. Uma antropóloga muito conhecida lá da Argentina escreveu o que foi a Simone de Beauvoir para a vida dela. Depois são filósofos, fazem trabalhos mais aprofundados, mas os depoimentos todos são assim, olha, Pessoal, Simone mudou a minha mudou vida. a vida. Então, se você muda a vida de 70, sei lá, uma centena de mulheres, não é? Você mudou muito, porque essa geração é que vai ser a geração que vai trazer mudança, é isso. Nós somos... Simone permitiu que a gente tivesse uma consciência e transmitisse isso, se organizasse em torno disso, que antes não existia. Até hoje os movimentos feministas, né, porque agora são vários, né? Nossa, o feminismo é muito amplo. É. Agora foi repartindo, né? É. Se baseiam nesse livro, tá certo? Assim, ele é a base não, quase, eu acho não é? que não. Não? Eu acho que as pessoas nem leram o livro. Não, mas eu vejo muito repetir. Você eu vejo as pessoas assim, repetindo muito o quê? isso. Ninguém nasce mulher. Isso, E o torna-se mais engraçado, mulher. Celso, é que essa frase não é da Simone. É do Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, no estudo que ele faz sobre enfim, escrito em latim qualquer coisa com poeres, não sei das quantas, ele quer dizer que as crianças não nascem, não são humanas, não são prontas, que elas vão se tornar pela educação, vão tornar-se então. Começa assim, ninguém nasce homem, torna-se e tal. E a Simone fez. A Simone põe ninguém mulher, torna-se, certo? Usou a mesma frase como começa o primeiro tomo. Né, são 2 tomos, é maçudo o livro. O primeiro páginas. Tomo, que são os fatos e os mitos, né, que ela vai discutir. O segundo tomo, que é a experiência vivida. Começa com essa frase. Né? Que eu acho que é o mais interessante, porque ela está falando o seguinte: o que é ser mulher, dela, estava falando dela. O que é ser mulher na sociedade contemporânea? O que é ser mulher? O que é? Né? E aí ela vai, qual é a infância? Qual é a adolescência? Ela vai passando pelas idades. Quais são as formas de libertação? Qual que é a tua interpretação dessa frase? Porque eu já vi várias, assim, algumas que negam a genética, sabe? Que a genética não determina nada. Eu já ouvi várias pessoas usando essa frase de maneiras diferentes, de ponto de vista diferente. Quer dizer, porque na época que ela escreveu também, ou do Erasmo mais ainda, quer dizer, a genética mostrou um monte de coisa depois disso, que existem características muito objetivas, não de mulher, do feminino e do masculino, não mulher e homem. Né? Vamos usar essas palavras de jeito diferente. Eu vou usar o corpo. Então, eu acho que a Simone, por exemplo, você sabe que o Sartre defendia aquela ideia do existencialismo que todos nós somos responsáveis. Claro. E a Simone dizia, não, nós estamos sempre em situação. Nós somos responsáveis em uma situação, isso é, nós estamos no mundo, e essa situação do mundo nos coloca frente a outras pessoas. Nos determina também de alguma maneira. Eu entendo. O Sartre nunca ignorava isso, mas assim... Não, mas não era o forte para ele. Isso, exatamente. Por isso que a Simone de Beauvoir hoje em dia é muito mais lida. Né? Tem ciclos do que ele. Ciclo Simone, é uma loucura. Eu comecei a descobrir infindável, toda a parte do mundo. Você teria de ler não sei quantas línguas. Mas essa questão da Simone é o seguinte: são corpos situados, são corpos, mas a Simone nunca abandonaria o corpo. Eu acho que tem um grau de... Eu acho, primeiro, que a Bata é mal interpretada. Muito mal interpretada. Depois, eu acho que há uma redução do pensamento da Bata. A Bata tem um pensamento político importantíssimo, interessante, e as pessoas reduzem o primeiro trabalho dela, que foi escrito numa circunstância muito especial, que era a revolta dela com a indiferença do governo, com a crise do AIDS, negando, os caras morrendo e morrendo e morrendo. Né? Então, assim... Agora, o fato de você ser contra os modelos, se você ser contra o binarismo excessivo, você ser contra a hegemonia da heterossexualidade, né? Então você diz, olha, entre o preto e o branco tem vários nuances, tá certo? Né? Há várias formas de ser mulher, para começar isso, há várias formas de ser mulher.
Né? E muitas coisas eu poderia dizer que eu sou um homem, entendeu? Por isso que quando a questão daquela música da Pagu, da Rita Lee, é verdade. Eu não sou só peito nem bunda, né? Para muitas coisas eu sou muito macho. Então é o seguinte, tem várias formas de ser mulher. Então eu acho assim, que não dá para extrapolar, sair do sentido que a Simone de Beauvoir dava ao tornar-se para a teoria do queer, a teoria dos gêneros da Adler. Acho que tem um corte. Essa mania de querer continuar, é que nem história de onda. A primeira onda feminismo, a segunda onda, eu já não sei que onda tá. Entende? Eu acho isso um saco. Eu falei, desde quando onda é critério, né? Já estou na quarta, outros dizem que é quinta, outros segunda. Entende? Exatamente. E ficam. Parece uma época que eu estava no Partido Comunista que tinha assim, agora estamos na primeira fase da derrocada final. Agora estamos na segunda fase. Eu falei, a do infinito. A derrocada final não aconteceu, tá certo? Então a primeira fase, a primeira. Aí quando falou em onda, eu falei, olha. É a mesma coisa, não. Né? Onda não. Então está acontecendo isso um pouco, né? Até porque eu sou Foucaultiana desse ponto de vista. Eu acho que a história não só não tem sentido, isso aí a Simone também acha, muita gente acha, claro. Né, contrariamente ao que o Marx acha, né, como tem rupturas. Então, assim, entre o feminismo, você entende? Entre aquelas mulheres que lutaram em um certo momento e nós, a gente tem a memória, mas não é uma continuidade. Por isso que eu te digo, a Simone virou uma espécie de um... ela é um ícone, mas ler a Simone, isso ficou para filósofas. A juventude atual não lê, eu acho que é o novo feminismo, não. Eu mesma, quando nós fomos criar os primeiros grupos, a gente criou o primeiro grupo em São Paulo, em 76, Nós Mulheres, a nossa leitura não incluía a Simone, não é? Não incluía? Não, meio que a gente considerava que a Simone já tinha sido lida já, que a Simone tinha tanta coisa, entendeu? Não era o segundo sexo como obra. A gente lia Kollontai, lia coisas mais recentes e tal. Né? Mas, então, assim, na verdade, ela é usada... Atualmente? Eu acho que ela virou uma frase. Ninguém torna mulher, ninguém nasce. Essa frase pode dizer de tudo é produzido. Então ela pode ir para qualquer lado, então. Tudo é produzido. Além de ter uma certa determinação genética que é provada, tá certo? Para todos nós, não só para a mulher, para todos nós. Então, essa química... Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo do corpo. Então, Porque é gozado, quer dizer, evidentemente que a minha experiência de corpo, que menstruo, que não sei o que e tal, é diferente da sua experiência de corpo. Claro. E se eu sou existencialista, eu parto da minha existência, da minha experiência, o meu corpo é diferente do seu, dos homens em geral. E talvez de muitas mulheres que não tiveram parto, que não é isso, que não é aquilo. Claro. Então, assim... Isso me resumo, cada experiência é única. Mas como espécie, digamos assim, os seres humanos têm. Nós, por exemplo, nós temos a desgraça de saber que vamos morrer. Né? Os bichos não têm essa preocupação. Ou saber que a gente tem que prestar atenção na vida porque nós vamos morrer. Voltando a esse termo, né, que eu acho maravilhoso, a ideia da finitude, como dá sentido. Você sabe que recentemente me enviaram um texto do Freud, que chama-se assim, sobre a transitoriedade, 3 páginas, curto e grosso, como se diz. E o Freud comenta de que ele saiu para a Itália, sei lá, tinha um amigo que era poeta, e tal, e o cara se lamentando de que, puxa, isso é tão bonito, mas é finito, vai morrer, vai acabar, que pena que isso não vai durar muito, que pena. E o Freud dizendo, que coisa absurda, né? Justamente a beleza está naquele momento, naquela... porque não vai continuar. Né? Quer dizer, talvez isso acabe, amanhã nasce uma rosa. E ele fala, a própria humanidade, a mesma gente que ama tanto, tal, né, virão outros, tá certo? Então essa ideia, que é uma ideia interessante da Simone, ela fala, ninguém pode dizer que a humanidade é finita. A gente pode dizer que nós somos finitos. Mas a gente não sabe quando é que a humanidade vai acabar. Agora parece que está mais próximo essa parte. Ela não sabia, mas se a gente continuar fazendo... O que a gente está fazendo com a Terra é capaz que a humanidade, com o nosso planeta, é capaz que seja finita a humanidade. Isso aí ela não estava prevendo. Isso ela não viu. A humanidade pode ser finita. O que ela quer dizer é que nós temos, quando ela fala da moral da ambiguidade, é essa ideia. Primeiro, de que essa coisa entre finitude né, e eternidade. A outra coisa que ela fala, se eu sou autônoma, se eu tenho de achar minha e tal, eu tenho de levar em consideração que outros também são autônomos e outros também, que eu tenho de considerá-los, isso cria, né? Tensões. Não é o meu, claro. Né, não cria tensões, não é a minha forma de ser, né? Então, nossa, eu acho ela... Mas a gente está com dificuldade hoje de lidar com esses raciocínios, né? Mesmo
a gente que eu digo é a humanidade, né? Dessa autonomia de cada um, lidar com essas tensões de olhares diferentes, mesmo agora voltando feminismo e etc, também está com dificuldade de lidar com essas diferenças, não é? Você entende o que eu estou falando? Assim, quer dizer, acho que estou entendendo. Qual que é a sua opinião disso? Por que a gente está nessa dificuldade? Olha, eu acho que tem uma questão muito... Eu vou pegar no feminismo, para a gente não sair muito. Tá. Eu acho que tem um problema, não é? É uma questão que a Bátria trabalha isso muito bem, quando ela fala o seguinte, olha, eu digo que eu sou feminista, apesar de eu dizer, né, que sou contra o gênero, sou contra essa nomeação de gênero, eu digo que eu sou feminista, né, logo, como mulher sou feminista, reconheço feminista como mulher, é porque as mulheres, estatisticamente, de todos os pontos de vista, continuam sendo exploradas, tá certo? Então, é uma arma que eu uso. Isso leva a que muita gente chame o movimento, né, muita gente chama da importância do identitarismo. Eu sou radicalmente contra o identitarismo, como sou radicalmente contra o nacionalismo, né? O identitarismo é a base da direita. É só perceber agora o que aconteceu. Poder branco, né? Na Europa inteira que está surgindo. Porque é o mesmo raciocínio. Você tem o poder isso, poder aquilo, poder aquilo, poder aquilo. É evidente. Então, essa divisão que está acontecendo... Eu acho que foi um equívoco. Foi um equívoco. Eu acho que foi... E tem muita gente que defende isso, que diz que é tão complexo. Porque é complexo. Diz que é tão complexo que precisa dividir. Porque diz assim, bom, mas se você não levar em consideração o problema dessas pessoas específicas, né? Certo? Por isso, mudando completamente, mas assim, eu acho que, por exemplo, eu sou contra a cota racial. Eu sou favorável à cota por problema social. Sempre fui, que é a fórmula da Unicamp. Você, os netos do Pelé precisam de cota? Então, assim, o justo, se nós queremos... Porque tem uma outra questão, que é até onde nós vamos com as políticas de reparação. Eu posso falar, o da cota... A pessoa fala assim, outro dia, olha, eu vi o problema da Itália, eu estive lá, agora eu vi qual é o problema. É muito fácil a gente dizer, virou tudo fascista e tal, mas é um problema essa questão da migração selvagem. Cidades pequenininhas que são, de repente, umas centenas de pessoas que não falam a língua, que não têm trabalho, porque nem para os italianos tem trabalho. Né? Mas foi assim aqui, centenas de italianos, eu sou italiano. Não. Meu avô foi dos milhares dos italianos que vieram aqui. Vocês foram trazidos assim, ó. Alguns trazidos, outros não. Passava fome, minha família passava fome lá na Itália, ou coisa pior, sei lá, cada um conta de um jeito. Não é igual, mas, assim, não é igual, língua latina igual, né? Espera um pouquinho, a gente volta à sua família. Não, mas não é assim, imigrante é isso, você foge de alguma, como os irlandeses fugiram da fome. Eu sei, não é mas isso? O problema, uma coisa é um país que tem espaço para te acolher, que precisa de mão de obra mais qualificada, que era mão de obra mais qualificada, certo? Naquele momento, era. Sim, é. E um país que está com problema crônico de emprego, certo? Então, o que eu acho? Eu acho que a Europa, em geral, é muito egoísta. Jogaram o problema em cima... Quer dizer, claro, no fundo, quem mais recebeu foi a Alemanha, mas é o país mais rico. Então, você tinha de ter... Agora, qual que é o argumento? Mas os europeus é que fumbecaram. É verdade. Tem uma questão histórica. Fumbecaram com todo mundo. Tem uma questão histórica. Mas a geração atual não está com vontade de pagar essa dívida. Esse que é o problema. Como a geração anterior também não estava com vontade de ser fubecada pela Europa, mas foi, tá certo? Eu estou de acordo com você. É difícil essa questão, é difícil dizer, a geração... Bom, azar, mas quem começou com esse jogo, né? Quer dizer, quem começou é uma conversa complicada, mas... essa questão da reparação é uma questão que tem de ser praticamente caso a caso, é isso, certo? E que essa questão das cotas também, eu sou sempre mais favorável à cota por... É que a cota social, no Brasil especificamente, vai dar 99% racial. Estou de acordo com você. Então, na prática, é uma discussão quase
quase pequena, porque 99% vai dar racial, aqui especificamente falando do Brasil. Então, mas eu gosto que seja social. Digamos, eu gosto do modelo da... Como eu sou amplamente favorável àquele modelo de você ter um salário universal, essas coisas que, né, são fantasias, digamos, mas seria. Não, então o mundo está discutindo isso, né? Mas vamos voltar então para essas divisões, né, que você estava falando que no final é um erro, ou, sei lá, eu estou botando a palavra na sua boca, você não colocou que é um erro, nem me lembro, mas a ideia Eu falei que isso não é nem que é um erro. Né? A questão não é bem de erro, a questão é da ambiguidade que essa questão, não é? Quer dizer, como você tratar o diferente sem guetizar esse diferente, transformar isso em si. Mas ninguém está conseguindo fazer isso, não é? Não, é difícil. Eu vou chamar de movimento feminista, mas é mais complexo que isso. Vem se abrindo, se espraiando em assuntos cada vez mais específicos, tá certo? Eu, então, como homem, sempre olhava isso e falava, mas eu acho isso que, do ponto de vista do movimento, é pior. E tem muitas mulheres que defendem isso, que falam, não, é melhor, porque a gente vai ser especificamente, sabe, a gente consegue, a mulher negra da periferia não é igual à mulher negra da não periferia, que não é... Então... E cada um tem a sua especificidade, então tem movimentos feministas acontecendo ao mesmo tempo. E eu, assim, talvez venha perdendo uma unidade, uma clareza, eu não sei. Eu acho que é o seguinte, por um lado eu acho que eu não acredito em Salvador. Você não salva ninguém. Né? Quer dizer, eu trabalho desse feminismo primeiro, que era um feminismo basicamente branco, de classe média, intelectualizado. Que é uma crítica foi ter também. Jornal, Em vez de jogarem e dizer que maravilha que vocês fizeram isso, é uma crítica. Mas, enfim, esse feminismo, foi ele que abriu o espaço, o primeiro espaço. Mas era mesmo um feminismo de elite, vamos chamar assim, não é isso? Bom, nós tínhamos um jornal que a gente sustentava mal e mal e ia discutir essas questões na periferia. É diferente quando, a partir de 82, há uma burocratização e aí você tem o feminismo burocrático, que foi uma droga, do meu ponto de vista. Né? Eu sempre me recusei a participar, a entrar nessa história. Né? Então é complexo você dizer. O que você acha dessa história do lugar de fala? Porque tem um pouco a ver. O que a Simone acharia disso? Porque no final ela coloca sempre você e as suas circunstâncias, vamos colocar assim, né? E o lugar de fala é mais ou menos isso. Mas eu posso interpretar isso. O lugar de fala, Tá muitas vezes é interpretado como assim. Você vê isso muito na Bahia. Né? E umas últimas vezes que eu estive lá, eu falei, olha, enquanto nós estamos aqui vendo, porque eu falei, é o ridículo assim, eu não me sinto representada. Não há nenhuma mulher assim, com tanto de idade, papapá, com o meu peso. Não me sinto representada. Quer dizer, ficou o ridículo. Aqui não tem nenhum homossexual negro, só tem branco. Ou então, aqui não tem nenhum... Virou uma coisa absurda. As pessoas... Então, assim, mas não parte do raciocínio direta. Dela. Mas não parte do raciocínio da Simone? Não, de jeito nenhum. Não, não estou dizendo que ela defendia isso, mas não parte desse raciocínio sou eu e as minhas circunstâncias... Você está falando isso a Ortega e Gasset, que eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas enfim... É que simplifica. Tudo bom. É que simplifica, não é isso? Tudo bem, mas de qualquer maneira, não, eu não acho que é assim... Olha, é que nem o Foucault. O Foucault, por incrível que pareça, é usado por todos, né? O movimento do secularismo e tal. O Foucault era radicalmente contra movimentos pela sexualidade. Ele era contra. Ele achava que era uma coisa que não tinha sentido. Não era por aí que as coisas deviam ir, certo? Essa que é a questão, é o seguinte, o que é mais eficaz? Né? Eu vi uma história ótima, que é o seguinte, sabe o que é o mais eficaz? É sair do muro, do armário, e você ser quem você é. Porque quando o vizinho reacionário, né, tem uma vizinha que não sei o quê, que é a pessoa que ele gostava e tal, e a pessoa diz, eu sou homossexual, ou, enfim, percebe que você vai mudando, é o professor que não diz merda, são os pais que não dizem merda, são os programas de televisão. Você vai mudando aos poucos, as pessoas vão se acostumando. Né?
Eu também no começo, o negócio de trans, não sei as coisas, achava estranho. Você conhece a história do queer e da Butler? Não. Isso ela conta. Ela conta que, enfim, ela escreveu, o dela era um libelo em defesa da homossexualidade contra a heterossexualidade compulsiva. Muito bem. Aí, para espanto dela, ela é chamada para um lugar e fala assim, você vai falar sobre a teoria queer. Ela falou, mas o que é isso? O que é? O que é? E, de fato, ela cresceu, ela estourou, não foi tanto como coisa do feminismo, foi em torno da teoria queer. E eu acho que a teoria queer está cheia de equívocos, certo? Eu acho assim que tem um lado do inconsciente, tem uma coisa do corpo e tal, que é tratado por cima. Porque aqui, aparentemente você... Não, é o seguinte, houve um momento que as pessoas pareciam que você tinha a identidade que você queria, você mudava de identidade, de gênero, como você muda de roupa. Como se fosse uma opção. Uma opção. Teve uma época que se falava em opção sexual e depois se voltou Não atrás é opção porque sexual. não é uma escolha. Não é uma escolha, exatamente. Claro. Isso, é essa a diferença. Mas teve Né? uma época que se falava dessa maneira, né? Se pensava então, o que assim. eu acho hoje? Primeiro, eu acho que o feminismo mais interessante que tem é o feminismo mais jovem. E o feminismo que não se reclama, né, da cor da pele ou disso, daquilo. É um universalista, não é? Que é capaz de estar junto com as mulheres negras nessas questões, junto com as presidiárias, junto com as putas, junto com os homossexuais. Essa que eu acho, você entende? Você tem de estar aonde estão as pessoas. Que eu acho uma coisa bonita da Butler e do Negri também, quando eles colocam, olha, hoje, quando eles chamam, a multidão que eles chamam é isso, é você estar de corpo presente. Foi o que fizeram agora, manifestação em defesa da educação. Você vai lá, eu vou lá como Maria Lígia, de corpo presente, certo? É isso que importa. Estou aqui defendendo isso. Se colocar. colocar. O que você acha que a Simone acharia do que aconteceu, do que está acontecendo? No Brasil? Primeiro no feminismo, no Brasil acho que é mais fácil até, mas assim, no Brasil, né? Olha, no como que você acha que ela estaria olhando as coisas como estão acontecendo agora? Com todas essas identidades, com todos esses lugares de fala, com todas essas coisas. Como que você acha que ela estaria... Eu sei que é um exercício besta, mas... não sei o que a Simone acharia, assim, mas vamos supor. A Simone era uma universalista. A Simone não era uma identitarista, de jeito nenhum, certo? Então, acho difícil que ela estivesse defendendo a questão de identidades e tal, né? Ela estaria sempre contra modelos autoritários, contra formas, né, contra a obrigação disso, daquilo e tal. E ela diria que cada um tem o direito da sua autonomia, de achar seu moral, sua ética, levando em consideração dos outros. Então, eu acho assim, primeira questão. Segundo, você não tem isso tanto na França, que é o lugar onde ela está. Você não vê tanto isso, né? O feminismo em cada parte do mundo é muito diferente. O feminismo de direita nos Estados Unidos é muito forte. Eu chamaria de direita. Que é o capitalista. Assim, a gente, do empresariado, do empreendedorismo, avançando aqui, avançando lá, não sei o que, tal, que no máximo vota democrata, no máximo, certo? A minha linha sempre foi eu sou anticapitalista, meu feminismo é socialista. Essa linha anticapitalista era a linha do primeiro feminismo brasileiro. Eu acho mais importante dizer isso, dizer que o nosso feminismo, em geral, é um feminismo democrático. Nasceu de esquerda, é isso? Nasceu de esquerda e por enquanto, é interessante isso, por enquanto a direita, em vez de se apoderar, que seria um desastre, a direita precisa dizer, eu não sou feminista, sou contra, vamos fazer um partido antifeminista. Eu achei extraordinário uma deputada, uma dessas senhoras, que chegou e falou assim, eu sou antifeminista, eu isso, aquilo. Quase que eu falei, bom, por que ela está aí como deputada? Isso é coisa de homem, né? Senhoras, as senhoras que são contra tudo que nós fizemos, as nossas conquistas, voltem para casa. Você entende? Vão lá mostrar testado de virgindade, né? Vão ficar submissos ao marido. Ué, voltem. Tem mulher que defende isso, tá certo? Defende no sentido, o lugar da mulher é um lugar de apoio ao marido e não um lugar igual ao marido. Me explica que homem hoje em dia que é uma mulher que não trabalha, que se apoia o quê? Faz a cozinha para ele. Que homem?
Eu não conheço também, mas acontece. Mas é uma fantasia. Essa fantasia, olha, homem foge disso. Vocês querem uma mulher que fique em casa cuidando de vocês, passando a roupa e tal, e vocês sustentam. Alguém quer? Mas então, e as mulheres defendendo isso? E as mulheres que defendem essa posição? A quantidade de mulheres que foi anti-aborto não, continua, anti-divórcio, foi enorme, claro. Por quê? Nos anos 50 e 60, porque casamento era profissão. O divórcio seria era um cargo, desemprego. A mulher não teria o que fazer. Quer dizer, ou arranja um outro cara, ou vai viver de pensão, de uma pensão miserável, que não, entendeu? Eu entendi, se a gente então, não era entende luta pela da liberdade. onde vem a resistência, não é trágico que essas mesmas mulheres coitadas que fazem aborto em piores condições, se digam contra o aborto, são essas que fazem, que né? morrem. E morrem. Essas se dizem contra o aborto. É como diz o Drauzio Varela, se os homens engravidassem, o aborto já era liberado há milênios. Né? A questão do aborto é importante, do ponto de vista do feminismo, porque ela mostra a questão da autonomia do corpo. Eu não poder decidir, né, se eu quero ou não ter um filho é um absurdo. Mas eu quero decidir junto. É meu filho também, não é? O homem tem que decidir junto, você não acha? De jeito nenhum. Aí não. E a minha parte? Que tua parte, devolve. Devolve. Não, agora não dá mais. Dá. Não dá mais, tira, já tá aí. Faz assim, já tira tá aí. e como é que planta faz? pra vocês verem como é não, bom. Não, mas já tá aí, já tá aí. O que eu faço? Eu tenho uma parte que é minha. Tá, a gente manda de presente a sua parte depois. Mas não é, pensa bem, o filho é dos dois, não é? Tanto que depois é dos dois também, depois que nasce é dos dois. Responsabilidade dos dois. Tarará. Olha, tem que ter uma conversa, não é? Eu acho que tem que ter uma conversa antes. Ou você acha que não? Acho que não, mas pode acontecer, antes. mas pode acontecer. Acidentes acontecem, não é? Não tem que ter uma conversa de verdade? Você não acha um pouco um machismo ao contrário? Não. Você simplesmente impor uma situação? Não, porque os 9 meses de gravidez são meus, tal. Eu entendo isso. Se você disser para mim, olha, você concebeu, agora vamos tirar e colocar num coisa de aluguel, chama um leite de aluguel, perfeito. Entendeu? O que eu acho abominável é esse bando de gente puritana, careta. Não, esse é outro assunto. Né? Tá certo? Resolvendo sobre o corpo do outro. Que vem com isso, defesa da vida. Defesa da vida? Então, se a criança morrendo o tempo todo, a mulher morrendo de aborto, defesa da vida. É o mesmo cara que defende arma para matar as coisas. Essa parte, então, mas não estamos falando disso. Não estamos falando. Eu vou pegar só esse assunto porque eu entendo, eu apoio, né? Eu sou a favor da escolha, mas acho que o pai tem que participar dessa escolha, não é isso? Eu não acho. Não é mesmo? Acordo, então é um sêmen, não é uma pessoa. É só um sêmen, é só um DNA que é cedido. Não é? O pai não é uma pessoa? É também, não é? Olha, eu acho que a própria categoria de pai é uma categoria totalmente inventada. Inventada, enfim. Não é? Né? Participa. Você nem sabia que era o pai. Você nem sabia que era o pai da maior parte da humanidade. Mas agora nós sabemos. Agora dá para saber. Inclusive pode fazer DNA. Suponha assim a situação, olha, eu transei com 3 e estou grávida. Como é que fica? Deve falar com os 3, os 3 resolvem? Eu faço DNA. Que faz o DNA? De DNA você resolve qual dos 3. E se os 2 servem por mim, você aborta, Deus me livre, você aborta. Aí tem um chato teimoso, né? Mas eu quero meu filhinho, não sei o que. Não, mas acho que a questão não é a minha parte do... Não sei se eu quero ou não quero. Você pode ter a decisão até de não querer, mas a conversa. Eu acho que é mais o princípio do que o que. Olha, o princípio é dos dois, porque depois o filho é dos dois. Então antes também tem que ser dos dois, não é isso? Ou só é de um? Não. A questão é o seguinte: se um casal resolve ter um filho, o filho é dos dois. Deu azar. Deu azar. E o azar só da mulher. O problema é da mulher, aí tchau. Aí eu acho que mas depois então o homem vai embora, é isso? E a mulher que fica com o filho, o homem não tem nenhuma responsabilidade no filho? Ela tem 2 situações. Ela vai dizer pro cara, olha, deu azar e eu quero ter esse filho.
E ele não quer, por exemplo. Ele não quer. Ó, Como é que fica? Eu abortaria. Eu nunca teria tido filho. Não, mas então, mas por exemplo, invertido. Ele não quer e a mulher quer e obriga a ter. Também é um negócio estranho, não é? Eu acho horrível. Então, mas acontece. Eu acho de um egoísmo atroz. Então, mas acontece. Essas mulheres que inclusive... Não precisa ter um homem. Você pega o doador... É um sêmen, eu sei. Então, como é que fica a questão do sêmen? Aí isso tudo bem. Tudo bem? Não, tudo bem que eu digo, não tem uma pessoa. Você decidiu sozinha a ter um filho. Isso pra mim é um absurdo. Não, eu não estou defendendo isso, mas estou dizendo, é uma outra situação. Agora, uma situação de duas pessoas. Eu vou dizer para você, eu levo em consideração o direito da criança nascida a ser feliz. Já é uma droga ser criança no mundo de hoje, é muito difícil, certo? O mínimo de garantia para essa criança é que tem um pai e uma mãe que o queiram muito, tenham tempo para isso, que tenham afetividade para isso tudo. Se um não quer, provavelmente vai dar um problema, seja ele quem for. É isso. Mas tem que ter essa conversa. Se o seu problema é a conversa, bom, não, e como é que decide? Então, vou falar o meu ponto de vista. Se um Celso, não quer... estou grávida, o que você acha, meu querido? Entendeu? Eu não quero ter. Mas você não tem que falar? Então, você não quer ter, fala, pô, vamos considerar, será que é bom, será que não é bom? É um casal, eu falo, mas eu já pensei em todas as hipóteses, não é bom. Mas eu posso pensar também nessas hipóteses ou só você que tem que pensar? Mas essa questão, a palavra final fica para quem nessa conversa? Vamos deixar de hipocrisia. Não, mas não é. Eu não quero ser a palavra final, não pode ter, juiz de fora e diz, olha, conversa. Pode ter conversa. Não pode ter uma tentativa de consenso, seja ele qual for, tirar ou continuar, tanto faz. Eu estou dizendo, não tem que ter. Como isso? A mulher fala assim, eu quero ter, eu falo, eu não quero. Celso, vamos Aí a mulher fala, eu posso. Eu tive um filho, uma filha e fiz um aborto. Então vamos dizer, aí muito concretamente, não tem por que esconder, mesmo porque meu aborto foi legal, foi na Inglaterra. Então vamos assim. Quando eu fiquei grávida, foi uma surpresa. Eu estava começando a faculdade e tal. Mas nem ocorreu, com tudo que significava e que ia revolucionar a nossa vida, certo? Nós queríamos, a gente tinha projeto de ter mais anos, mais estabelecidos, ter filho. Aconteceu. Então, aconteceu, conversamos, evidentemente, nem se discutiu a hipótese de não ter. É uma questão. Segundo momento, estou vivendo no exílio e tal, tenho uma relação, deu azarão, engravidei. Conversei com a pessoa, evidente, olha, tal, e o seguinte... Né? Nessa circunstância, não acho que é o caso. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso. Ao mesmo tempo, não quero fazer nada, porque na França tinha um sistema, naquele ano, 74, que era um sistema clandestino. Só depois que teve o aborto legal. Você tinha uma coisa que você chupava, depois você ia fazer a cauterização. Eu falei, nem morta, eu quero ir num lugar... Que é legal. Legal. E com um médico bom. Com um médico legal, claro. Tudo ótimo. Isso eu acho... Pronto. Uma coisa é a legalização, que é óbvio. É isso. É óbvio que isso tem que ter. Por isso que eu sou legalização do aborto, legalização da maconha, você entende? Eu sou libertária desse ponto de vista. É isso. A coisa mais hipócrita do mundo é alguém defender o álcool, defender não sei o quê, e dizer e criminalizar a maconha. Acho absurdo. Ainda bem que tem algum. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, meu antigo professor, por exemplo, sempre defendeu a liberalização do aborto e da maconha. Na verdade, é descriminalização. Descriminalização. Tá certo? Que é diferente. São assuntos diferentes, mas tudo bem, Bom, tá bom, vamos fechar. Acho que é um bom momento para a gente fechar. A gente falou um pouco dela, mas enfim. Não falou, na verdade. A gente não falou da vida dela, coisa dela, mas eu acho que a gente ficou transitando sobre assuntos. Claro, é assim que funciona. Posso falar só mais uma coisa dela? Que eu claro, o que você quiser. Eu acho assim, que todo mundo, quando lê o livro, lembra da Simone o que quer. É como ela começa, ninguém nasce e tal. Pouca gente sabe como ela termina. Como é que termina o livro? Qual que é a conclusão? Né? Nos últimos 2 parágrafos, ela faz uma citação, que ela atribui essa citação, que diz mais ou menos o seguinte, que o nível de desenvolvimento de uma sociedade a gente mede pela relação entre homem e mulher. Quanto melhor a situação da mulher, mais desenvolvida é a sociedade. Perfeito. Ela cita isso dos manuscritos filosóficos do Marx. Só que, na verdade, esse texto o Marx estava citando do Charles Fourier.
Quer dizer, então teve um homem chamado Charles Fourier, que é um socialista extraordinário, né? Socialista Que formulou utópico, isso. chamado socialista utópico. Que formulou isso há, sei lá, 250 anos, né? E eu acho que isso que ela está dizendo é o parâmetro, né? Faz sentido. Né? Eu gosto muito disso. Então, assim, acho que para encerrar, vamos encerrar como, quer dizer, encerrar o falar dela, encerrar como ela encerra o segundo sexo, né? Quer dizer, enquanto a situação da mulher for o que está sendo agora, estamos longe da civilização, né? Então tá, vou encerrar com a pergunta que eu sempre encerro. Primeiro, do ponto de vista da Simone de Beauvoir, com o que você acredita ou o que ela hoje poderia falar, quem somos nós? Humanidade. Eu acho que ela não responderia isso, porque para ela sempre tem uma questão do sujeito que está falando situado, quer dizer, a humanidade é uma coisa muito ampla. Né? Ela fugiria dessa... E eu acho que não seria uma questão que ela se colocaria. E você, quem você acha? Eu tenho a pior opinião. Eu acho que nem o Freud. A humanidade é uma desgraça, né? Foi um péssimo do acontecimento Então, e vamos de mal a pior. A gente já esgotou todos os recursos que tinha, nós tínhamos condições de viver bem com todo mundo, certo? A gente gasta milhões em merda, em porcaria, em... armas. Cada vez que você pede uma comida em casa, você acha bom, legal, vem aquela quantidade, eu digo, mas a comida não é nada, o preço que estou pagando é tudo que vende, que você joga fora. É uma sociedade do desperdício, né, completo, da falta e da infelicidade. Nunca se foi tão infeliz. A quantidade de jovens tomando droga pesada, a psiquiatria hoje é um sucesso, as pessoas não conseguem viver mais sem drogas legais. Né? Então, infelizmente, eu ainda tenho experiência nos jovens. Né? Acho que é uma geração que vai ter de lutar muito, muito, muito para fazer essa coisa melhorar um pouco. Mas eu não sou otimista, nós somos um acaso infeliz, é isso? Porque é um acaso genético, né? Nós somos um acaso que podia ter dado certo, mas a gente cavou a própria cova, é isso que eu acho. Nós somos absolutamente responsáveis pela merda em que estamos. Perfeitamente.